Olá, então, nós vamos falar sobre a Guerra da Coreia e eu vou tentar trazer um pouco sobre os antecedentes da Guerra da Coreia. Então, sobre isso, existem vários motivos da Coreia ter tido uma separação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E cabe a gente falar que como vamos abordar é a partir de uma perspectiva mais aprofundada sobre a Coreia do Norte, porque tem tudo a ver com a Guerra da Coreia. Mas então a gente vai dar um enfoque, avisando de antemão que a gente vai dar um enfoque maior à Coreia do Norte. Então, sobre a Coreia do Norte, ela era um território que estava altamente suscetível à geopolítica internacional, né? Por quê? A Coreia do Norte foi um país que fez parte do Império Japonês e com isso, com essa luta anticolonial, surgiu guerrilhas de caráter nacionalistas e que formaram comitês populares que buscava defender a soberania nacional. E que esses comitês populares nacionalistas de caráter anticolonial, eles eram mais alinhados à questão soviética. Enquanto que no sul, isso é o norte do território, no sul, onde havia uma influência americana, estava em área de tutela, porque durante a Guerra Fria existiram regimes tutelares. Na Coreia do Norte e na Coreia do Sul também. No norte existia a tutela soviética e no sul a tutela americana. E nessa separação de tutela entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ao lado sul se manteram as forças pró-japonesas. Então a gente tinha a sua posição. Como a gente vê, essa oposição clara favorecia a divisão da geopolítica internacional. Portanto, no norte, o apoio da União Soviética e no sul, o apoio dos americanos aos pró-japoneses. Então, quem seriam essas lideranças? É um nome um pouco difícil de falar, né? É o Syngman Rhee, que era a liderança americana. Ele era o líder de um grupo de partidos, um grupo de políticos conservadores que colaborariam com os Estados Unidos em detrimento eles estariam incluídos dentro do Partido Democrático Coreano, que eram formados políticos conservadores e exilados. O Syngman Rhee era um desses exilados. Viveu muitos anos nos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tinha um herói de guerra, que foi o herói da guerrilha da Manchúria, que o nome é Kim Il-sung. Eu não sei se o nome correto é se pronunciar assim, porque é difícil falar um nome coreano, né? Então, aí, com essa separação desse tutelado, existia a questão de como vai se manter a administração nesses países. Na Coreia do Norte, que a gente vai dar um enfoque maior, a gente tem alguns problemas, a gente tem uma questão de como vai se fazer o poder. No lado do norte, esses comitês populares continuaram tendo um poder considerado legítimo. O regime soviético nunca, podemos dizer assim, nunca teve uma administração centralizada. Ela sempre atuou em conjunto com esses comitês populares, tanto é que em 1948 a União Soviética vai largar o Partido Comunista da Coreia, vai largar essa administração na RPDC, na Coreia do Norte, e vai largar essa comissão. Por quê? Existem uma série de meandros sobre isso. A gente poderia falar, como por exemplo, a influência do Partido Comunista Chinês, a gente fala um pouco mais à frente. A gente pode falar agora. Então, como a Coreia do Norte
na Ásia, ela ficava também bem próxima à China. Havia o Partido Comunista Chinês, que existiam estratégias diferentes, o caráter maoísta da Revolução Chinesa, que tem teses diferentes com a ortodoxia soviética. Porque, qual seria uma diferença? Ou as diferenças? Uma das principais diferenças é que dentro do comunismo chinês existe uma questão do nacionalismo proletário. É diferente do internacionalismo soviético, defesa dos povos, libertação dos povos. Era um nacionalismo em defesa do proletário, além de uma questão de ordem. Era a situação dos camponeses, que é diferente da questão da ortodoxia soviética, que dava uma atenção maior aos proletários. Então, sobre isso, essa influência vai ser primordial para a gente não reproduzir um erro que se tem na historiografia, ou até no senso comum de que a Coreia do Norte é uma reprodução fidedigna, uma reprodução na Ásia do stalinismo, que não tem nenhum fundamento histórico, ou carece de fundamentos históricos, né? Então, sobre os grupos soviéticos e administração. Ela até teve uma administração, ela teve influência soviética, tivemos coreanos soviéticos no sentido de atuarem para o Partido Comunista Soviético, mas eles tiveram um papel secundário na organização política do país. Então, por esse papel secundário, isso se explica porque não tem a reprodução do stalinismo, porque a burocracia stalinista se difere da construção do Estado da Coreia do Norte, esse Estado anti-imperialista, que tem uma tensão com o nacionalismo proletário. A gente pode dizer que a relação com o Partido Soviético é uma relação dialética, porque ela não é uma reprodução, mas tem influências claras. A gente pode dizer, por exemplo, uma aproximação com a União Soviética de que, diferente do Partido Comunista da China, que tinha um entendimento de que nas massas viriam podemos dizer assim, uma fé na possibilidade de mudança das massas e etc., na Coreia do Norte tinha uma aproximação com a perspectiva soviética, de que a revolução viria de cima, das pessoas que fazem parte do partido, dos comunistas, a gente pode dizer da inteligência do partido. Os intelectuais que iriam pensar a revolução. Os intelectuais não no sentido acadêmico, mas os intelectuais do partido, a inteligência mesmo. Então, essa é uma aproximação que a gente tem com o socialismo soviético. Como conseguimos entender o porquê o alinhamento para a futura guerra, e também futura guerra não, a guerra que já aconteceu, que viria a acontecer seria... e também a gente consegue entender a formação desse Estado que já nasce socialista e anti-imperialista. Boa tarde. A segunda parte do trabalho vai falar a respeito da Guerra da Coreia, que tem início em 1950 e seu término é em 1953. Né? A guerra começou oficialmente na madrugada de 25 de junho na península de Oglin, a oeste do paralelo 38, mas o assalto norte-coreano decisivo ocorreu quando as tropas do Exército Popular da Coreia, né, o EPC, avançaram sobre a 17ª Divisão do Exército da República da Coreia, causando inúmeras baixas. E a partir daí um corredor foi aberto, possibilitando que, em um momento posterior, né, a 3ª e a 4ª divisão do EPC avançassem em direção a Seul com a brigada de seus blindados. Essa invasão foi rapidamente repudiada pela ONU, que estava sendo influenciado pelos norte-americanos, e
que posteriormente queria legitimar de maneira internacional a sua interferência nesse conflito. Os soviéticos, por sua vez, deixaram de maneira muito bem clara que queriam ficar à margem desse conflito, né, e Stalin ordena aos seus navios que saiam, né, se retirem da costa da Coreia e regressem imediatamente para sua zona defensiva. Estima-se que 80% dos oficiais do EPC eram oriundos, né, da Guerra da China, e que muitos deles tiveram um certo envolvimento com a guerrilha, né, na guerrilha anti-japonesa. O EPC, no verão de 1950, obteve uma certa vitória durante um período de 2 meses, quando conseguiu encurralar as tropas da ONU em Pusan, com o apoio da população, né, de maneira que acolhia como libertadores e comitês populares, né. Mas em 1º de outubro, os fuzileiros navais norte-americanos, eles desequilibram essa balança de poder e desembarcam em Incheon, cidade próxima a Seul, alterando essa correlação de força na península e forçando as tropas norte-coreanas a recuarem para o paralelo 38. Até a invasão do norte, o número de mortos era um número limitado, né? E só então o massacre ele começa a tomar proporções realmente grandes, chegando à soma de 4 milhões de pessoas. Esse expressivo número coloca fim à primeira etapa da guerra, vencida, mas as tropas norte-americanas, juntamente com a sul-coreana, elas não param por aí e se inicia uma outra etapa que também não para no paralelo 38, na sua contenção, mas sim na invasão, né, da RPDC e uma reunificação das Coreias. De maneira estratégica, né, as tropas da Coreia do Norte, elas recuam, né, para além do limite do paralelo 38, fazendo assim com que as tropas da ONU avancem, né, encontrando uma resistência de maneira muito limitada, podendo alcançar as cidades portuárias, e junto com as tropas norte-americanas e sul-coreanas, eles tomam a capital de Pyongyang, onde a polícia sul-coreana, né, e as milícias de organização juvenis, elas começam a promover um verdadeiro massacre, né, que tem números aí em torno de 40 até 90 mil pessoas mortas. Após a conquista, né, da cidade de Pyongyang, as tropas norte-coreanas elas continuam a recuar, né, em direção às montanhas, fazendo com que as tropas sul-coreanas e os norte-americanos eles avancem em direção à montanha, e fazendo com que aquele combate se torne muito mais demorado, e valorizando assim o combate de guerrilha, né? Lembrando que o exército norte-coreano ele tinha ali dentro da sua conjuntura do exército muitos oriundos de guerrilhas, né? Fazendo assim com que a cena da guerra tomasse uma outra proporção, uma outra dimensão e uma outra dinâmica. Mao ele se via numa situação muito complicada, porque além de ter a Coreia como sua aliada, ele também tinha no rio Yalu a sua grande fonte de geração de energia para a sua indústria, sendo que uma esquadra americana estava diante da sua capital, logo após um governo comunista estar recém-estabelecido, e aí então ele decide apoiar a Coreia
e, juntamente com ela, lutar essa guerra. Assim, em 26 de outubro de 1950, as unidades combinadas sino-coreanas elas desceram das montanhas de Ulsan, golpeando fortemente as tropas da ONU, né, dando novamente um reequilíbrio, né, de forças na guerra. Em novembro, os MiG-15 de fabricação soviética faziam suas primeiras aparições no que foi o primeiro combate de aviões a jato contra os F-80 americanos. Enquanto tropas comunistas conseguiam avanços significativos no norte, iniciaram-se então as negociações de paz, mas no dia da chegada do emissário chinês das Nações Unidas, MacArthur lançou uma ofensiva geral para evitar a paz. Em 6 de dezembro, as forças comunistas elas retomaram Pyongyang, fazendo com que os inimigos reagrupassem novamente no paralelo 38. E logo após, reconquistaram o paralelo 37 também, e como medida de resistência, né, os inimigos norte-americanos e a ONU lançaram a ofensiva chamada de Killer, né, que era terra arrasada, detonando bombas e inúmeros bombardeiros sobre o território. Cogitaram-se inúmeras vezes a possibilidade de uso de arma nuclear, mas até realmente se tem documentos que isso foi inúmeras vezes cogitado, mas não aconteceu. Na verdade, além dos bombardeiros, foram utilizados Nepal e fósforo. Inúmeros desses bombardeiros foram direcionados às represas, né, fazendo com que elas rompessem e inundassem plantações de arroz e levando a população a uma fome extrema. Em junho de 1951, dado o tamanho impasse que acontecia em torno do paralelo 38, ambos os lados tiveram que sentar e começar a negociar a paz. A Guerra da Coreia, portanto, só foi suspensa em 27 de julho de 1953, com a assinatura de um armistício em Panmunjom, pelo qual ambas as partes, representando a ONU, os Estados Unidos representando a ONU de um lado e a China e a Coreia do outro, se comprometiam a retroceder suas tropas 2 quilômetros cada. Esse recuo e esse impasse, eles colocaram fim à guerra, propriamente dita, mas o impasse permanece, porque foi uma guerra sem fim, sem vencedor, perpetuando assim esse impasse em torno das Coreias. Um dado interessante é que essa é a primeira guerra não ganha por Washington, mas infelizmente foi a guerra que mais se despejou bomba, né, muito mais do que a Segunda Guerra Mundial. Ressalta-se, além disso, que a Guerra da Coreia não fora uma mera guerra por procuração entre duas superpotências ou uma guerra limitada, conforme afirmam alguns analistas, mas sim uma guerra civil entre dois sistemas socioeconômicos conflitantes, assim que fomentada pela divisão unilateral e artificial da península pelos Estados Unidos, deve ser entendida, portanto, não apenas como um episódio da recém-inaugurada Guerra Fria, mas como uma guerra lutada por coreanos com objetivos coreanos. Assim, o regime RPDC consolida-se em decorrência do conflito intercoreano, e seu objetivo máximo passa a ser garantir sua própria segurança diante das potências que ameaçavam a autonomia nacional. Isso explica, em grande parte, a ascensão de uma elite dirigente composta por oficiais da EPC, a maioria possuindo estreitas ligações com Pequim. Por fim, a barganha de Kim pelo apoio da China e pela União Soviética, a Guerra da Coreia, demonstra que a estratégia norte-coreana de explorar a rivalidade entre as potências para obter vantagem constituía uma barganha diplomática estruturalmente na sua política externa. A minha parte é a terceira e última que compõe o trabalho. Vou falar especificamente da Guerra
da Coreia de 1950 até mais ou menos 1953. Vale ressaltar que essa guerra ela foi um grande símbolo do evento que ocorreu, que chamamos de Guerra Fria. Por quê? Porque ela representa um conflito interno entre a Coreia, que coloca em jogo as duas maiores potências da Guerra Fria, que seria a União Soviética e os Estados Unidos, a guerra entre o comunismo e o capitalismo. Só para fim de contextualizar, vale ressaltar que a Coreia ela viveu durante um bom tempo sob o domínio do Japão. O Japão exercia uma grande influência nesse país, explorava suas riquezas, um poder muito imperialista sobre a Coreia, que foi mais ou menos de 1910 até o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Terminando esse conflito, os principais líderes das nações concederam autonomia para a Coreia se ver livre do Japão. Então, a partir de 45, a Coreia estabelece livre. No entanto, algumas forças soviéticas ocupam a parte norte, a fim de trazer uma espécie de assistência para a Coreia. No entanto, os Estados Unidos não gostam dessa ideia e, com medo de a União Soviética ocupar praticamente toda a Coreia, enviou tropas para a Coreia do Sul. No entanto, essas ocupações dessas duas tropas, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, não tiveram a opinião dos coreanos, e isso vai acarretar protestos, manifestações e outras indignações populares. A partir de 48 e 49, tanto as tropas americanas quanto as tropas da União Soviética deixam esse território. Só que o que acontece? Apesar de eles deixarem o território, essas ideias, tanto capitalistas quanto comunistas, ficam no imaginário dessas pessoas. E eles criam um na verdade um paralelo 38º, que vai separar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ambas vão ter seus respectivos presidentes. Na Coreia do Norte temos Kim Il-sung, um líder nacionalista, comunista, e na Coreia do Sul, Sigma, também nacionalista, só que com ideologias capitalistas, apoiado pelos Estados Unidos. Ambos queriam a unificação da Coreia. No entanto, todos dois queriam a Coreia do seu modo de ver, de enxergar o mundo. O Kim queria a Coreia comunista e o Sigma queria a Coreia capitalista. Ambos achavam que seus governos eram legítimos e deveriam ser da forma que eles queriam. Então, a partir de 1950, a Coreia do Norte rompe o paralelo 38º e invade a Coreia do Sul, completamente surpresa, e ocupa quase toda a Coreia do Sul, quase ganhando a guerra. As Nações Unidas não vão aprovar esse tipo de conflito e vão logo intervir. E a Coreia do Sul agora, com o apoio dos Estados Unidos, especificamente o general MacArthur, ele consegue desocupar a Coreia do Sul e eles chegam até o limite da fronteira, onde vão iniciar guerras de trincheiras. Vale ressaltar que a China já teria se envolvido nesse conflito também, tanto a China quanto a União Soviética. E esse conflito de fronteira permaneceu durante muito tempo, sem nenhum dos dois ocupar nenhum lado nem o outro. Foi um conflito muito sangrento,
com estimativas de mais ou menos 1 milhão de mortos. Somente em 27 de julho de 1953, com o armistício de Panmunjom, que esses conflitos se encerraram. Mas duraram mais ou menos até 1918 as tensões entre os países, e foi um conflito também que não teve vencedores. Ambas as partes perderam e representou um declínio de uma das culturas mais notáveis da Ásia, esse conflito com inúmeras mortes. É basicamente isso. E